Olá, alunos do nono ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Ciências. Na aula de hoje, faremos a correção das atividades do dia 8, do dia 20, 27 e 29 do 5, encerrando assim o capítulo que fala sobre o movimento dos corpos. Vamos lá? No dia 8 do 5, foi passado para vocês uma atividade, certo? Uma atividade na plataforma. A primeira questão diz: por que dizemos que os passageiros de um ônibus não estão em movimento em relação ao ônibus? Lembrando apenas que os conceitos de repouso e movimento estão, diretamente ligados a um referencial adotado. Então, se o referencial adotado for o ônibus, certo? Esses passageiros estarão em repouso. Logo, dizemos que os passageiros deste ônibus não estão em movimento porque a sua posição não varia com o tempo em relação ao ônibus. Na segunda questão temos, olhe, no momento em que você está sentado na cadeira respondendo este exercício, você pode estar em movimento? Justifique. Lembrando que se tomarmos o Sol como referencial, todos os corpos que estão aqui no nosso planeta Terra estarão em constante movimento. Logo, sim, você pode estar em movimento, pois a relação entre repouso e movimento de um corpo dependerá de um referencial adotado. Na terceira questão temos: uma pessoa caminha segurando uma sacola de compras. Tendo como referência a pessoa, pode-se dizer que a sacola que ela carrega está em repouso. Você concorda? Justifique sua resposta. Vamos lá. Imagine a situação, você caminhando na rua com uma sacola na mão. Com relação a você, essa sacola ela estará em repouso ou em movimento? Com relação a você, essa sacola, ela estará em repouso. Porém, com relação a outra pessoa, em relação a outra pessoa que passa na rua, ela pode estar em movimento, certo? Em relação à pessoa que está segurando a sacola, sua posição não sofrerá variação. Logo, em relação à pessoa, podemos observar que a sacola estará em repouso. Na quarta questão temos: considere uma pessoa sentada em um barco que navega por um rio e responda às perguntas. Letra A. Essa pessoa está em repouso em relação a um ponto fixo na margem do rio? Imagine você no ponto fixo, certo, na margem do rio, observando uma pessoa sentada em um barco navegando. E aí? Ela estará em repouso ou em movimento? Logo, se tomarmos como referencial um ponto fixo na margem do rio, essa pessoa estará em movimento. Já na letra B diz: ela está em repouso em relação a um ponto fixo no barco. Agora, se eu tomar, como referencial um ponto fixo dentro do barco, esta pessoa ela estará em repouso. No dia 20 do 5, também tivemos uma atividade na plataforma. A questão diz, olha, quem anda mais rápido? Um móvel com velocidade de 20 metros por segundo ou outro com 54 quilômetros por hora. Demonstre por quê. Primeiro, vamos tirar os dados da questão. Temos aqui duas velocidades. A velocidade 1, 20 metros por segundo, e a velocidade 2, 54 quilômetros por hora. Podemos notar que as unidades de medidas elas estão divergindo. Eu tenho aqui a velocidade 1 em metros por segundo e a velocidade 2 em quilômetros por hora. Porém, eu posso transformar essa velocidade, certo? De quilômetros por hora para metros por segundo e assim comparar as minhas velocidades. Logo,
Sabendo que, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6, logo, 54 dividido por 3,6 é igual a 15 metros por segundo. Portanto, temos que a velocidade 1, 20 metros por segundo, é maior do que 54 quilômetros por hora. Logo, o móvel mais rápido será o que tem velocidade de 20 metros por segundo. Na questão 2 temos: se você pegasse carona em um foguete que viaja com velocidade média de aproximadamente 60 mil km por hora, quanto tempo você gastaria para chegar até a Lua? A distância da Terra à Lua é de 184 mil quilômetros aproximadamente. Vamos lá? Temos aqui os dados da nossa questão. A velocidade média, que é de 60 mil quilômetros por hora, e o deslocamento, que é de 184 mil quilômetros por hora. Sabendo que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, temos, substituindo aqui os valores na equação, 60 mil é igual a 184 mil dividido por ΔT. Fazendo aqui meios por extremos, temos 1 vezes 184 mil, 184 mil. ΔT vezes 60 mil, temos 60 mil ΔT. Logo, ΔT será igual a 184 mil dividido por 60 mil. Temos aqui o intervalo de tempo de 3,067 horas. Foi o tempo, necessário para que se chegasse até a Lua, considerando uma velocidade média de 60 mil quilômetros por hora. Na questão 3 temos: calcule o intervalo de tempo necessário para que um móvel com aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado sofra uma variação de velocidade de 80 metros por segundo. Veja que até o momento não havíamos falado em aceleração. Na questão 3 já nos aparece, certo, outra grandeza física, aceleração. Ele deu aqui, 10 metros por segundo ao quadrado a aceleração e a velocidade de 80 metros por segundo. Sendo, então, a aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a variação de velocidade igual a 80 metros por segundo, temos que a aceleração média é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. A aceleração média não é 10, a variação da velocidade 80. Fazendo meios por extremos, temos então, 10 ΔT igual a 80. Logo, ΔT será igual a 80 dividido por 10. Temos um intervalo de tempo de 8 segundos. Na quarta questão temos, olhe, Irã estava encostado a uma parede da sala em repouso, quando decidiu mover-se até a geladeira para pegar um copo de água. Ao chegar na geladeira, sua velocidade era de 1,2 metros por segundo. Sabendo que seu movimento durou 5 segundos, indique qual foi a aceleração nesse percurso. Temos a variação da velocidade, Ele partiu do repouso, velocidade inicial 0, e chegou com a velocidade de 1,2 metros por segundo. Logo, ΔV é igual a 1,2 metros por segundo. O intervalo de tempo é igual a 5 segundos. Temos, então, que a aceleração média é igual a ΔV dividido por ΔT. Substituindo os valores, temos, então, a aceleração média é igual a 1,2 dividido por 5. 1,2 dividido por 5 é igual a 0,24. Logo, a aceleração média de Irã foi de 0,24 segundos. Na questão 5 diz, olha, faça um esquema do movimento de um ponto material
numa trajetória retilínea, destacando pelo menos 3 posições nessa trajetória. Temos aqui, né, a nossa trajetória retilínea, um ponto material, certo? Ele quer 3 posições. Temos aqui a posição a posição B e a posição C, beleza? No dia 27/5, foi solicitado a vocês fazer a atividade da página 212 e 213. Vamos lá? Questão 1 diz: observe a imagem abaixo e responda as questões em seu caderno. Letra A, ele pergunta: qual foi a aceleração média do automóvel no trecho S1 até S2? Temos então, né, que no trecho S1, no espaço S1, eu tenho a velocidade inicial igual a 0, V1 igual a 0. Já no espaço S2, eu tenho velocidade em 2 igual a 120 km por hora. O tempo 1 igual a 0 e o tempo 2 igual a 1 hora. Sendo a aceleração média igual a ΔV dividido por ΔT, temos então a aceleração média igual a 120 menos 0 dividido por 1 menos 0. Lembrando que o delta significa aqui que eu tenho uma variação. Logo, 120 dividido por 1, temos uma aceleração média de 120 km por hora ao quadrado. Na letra B, ele pergunta qual foi a desaceleração média do automóvel no trecho S2 até S3. Se estamos tratando de uma desaceleração, significa dizer que o valor da aceleração ele é negativo. Vamos lá? Temos aqui a velocidade 2 igual a 120 km por hora e a velocidade 3 igual a 70 km por hora. Já o tempo 2 é igual a 1 hora e o tempo 3 igual a 2 horas. Substituindo esses valores na fórmula para aceleração média, temos então que a aceleração média vai ser igual a 70 menos 120 dividido por 2. 70 menos 100 dividido por 2 menos 1, perdão. 70 menos 120 dá menos 50. Menos 50 dividido por 1. Temos, então, uma desaceleração média de menos 50 km por hora ao quadrado. Na letra C diz, olha, no trecho S1 até S2, que tipo de movimento o automóvel fez? Justifique. Qual foi o tipo de movimento? Lembre, né, que aqui a velocidade, certo, ela estava crescendo. No trecho S1 a S2, o automóvel fez um movimento retilíneo, uniformemente variado a acelerado, pois a sua velocidade aumentou durante o trajeto, o que indica, né, que a aceleração foi a favor do movimento. E no trecho S2 até S3, qual foi o tipo de movimento? No trecho de S2 até S3, o automóvel ele realizou um movimento retilíneo uniformemente variado, retardado. Por quê? Porque a sua velocidade diminuiu durante o trajeto, o que indica, certo, que a aceleração foi contrária ao movimento. A segunda questão diz, olha, os valores da velocidade desenvolvida por um veículo em um trecho retilíneo de uma rodovia estão presentes no gráfico abaixo. Letra A diz: em qual intervalo de tempo o movimento desenvolvido pelo veículo foi retilíneo uniforme? Justifique sua resposta. Observamos, né, que para o movimento ser retilíneo uniforme, a velocidade ela precisa ser constante. Observando o gráfico, temos então que o movimento a velocidade foi constante entre os instantes 15 e 40 segundos. Por quê? Pois a sua velocidade se manteve em 15 metros por segundo.
Na letra B, ele diz: calcule a aceleração do veículo nos intervalos de tempo em que ele desenvolve um movimento retilíneo uniformemente variado. Observando o gráfico, temos aqui, dois trechos em que esse veículo ele desenvolve um movimento retilíneo uniformemente variado. Quando ele vai, certo? De 0 a 15 segundos e quando ele vai de 40 a 60 segundos. Logo, de 0 a 15 segundos, a nossa aceleração média será, olha, ele saiu de 0 até 15 segundos. 15 menos 0 dá 15. Para a velocidade também, ele saiu de 0 e foi até 15. 15 menos 0, 15. 15 dividido por 15, temos aqui uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Já no intervalo de tempo de 40 segundos a 60 segundos, temos, de 40 a 60 segundos. Para o intervalo de tempo, fazemos 60 menos 40 dá 20. Para a velocidade, temos aqui velocidade final 20, velocidade inicial 15. 20 menos 15, 5. 5 dividido por 20, temos então a aceleração média de 0,25 metros por segundo ao quadrado. Na letra C, ele pede para a gente determinar a aceleração média do veículo no intervalo de tempo mostrado no gráfico. Agora, se eu considerar todo este intervalo, qual será o valor da nossa aceleração? Ele saiu, aqui no intervalo de tempo de 0 a 60 e a velocidade de 0 a 20. Logo, 20 dividido por 60, temos uma aceleração média de aproximadamente 0,33 metros por segundo ao quadrado. Na página 213, certo, temos o desfecho do capítulo. Diz assim, olha: observamos e realizamos diversos movimentos em nosso dia a dia, como quando saímos de casa para ir à escola ou ao supermercado ou ainda quando praticamos algum esporte. Vamos relembrar alguns conceitos sobre os movimentos. Aqui no primeiro quadrinho diz: se o corpo não muda de posição em relação a um referencial, nesse caso o chão, dizemos que ele está em repouso. Já no quadrinho de baixo temos: precisamos de um para definir se o corpo está em movimento ou em repouso. Então, precisamos de um referencial para determinar a situação do meu corpo, se ele está em movimento ou se ele está em repouso. Iniciando agora os quadrinhos verdes, temos: se um corpo muda de posição em relação ao referencial, nesse caso o chão, dizemos que ele está em movimento. A razão entre U e U nos dá a velocidade do corpo. Então, quando fazemos a razão entre o deslocamento e o tempo, temos a velocidade do corpo. Já a variação que ocorre em um certo intervalo de tempo é chamada aceleração. A variação da velocidade. Quando a velocidade ela varia, certo? Em um certo intervalo de tempo, temos aí a aceleração. No último quadrinho, temos então, olha, o movimento retilíneo que ocorre com velocidade constante é chamado de movimento uniforme. E o que ocorre com aceleração constante é chamado de movimento uniformemente variado. No dia 29/5 foi deixado para vocês uma atividade na plataforma. Vamos lá? A primeira questão temos: um móvel viaja 200 km a uma velocidade escala média de 80 km por hora. Em quanto tempo ele percorreu essa distância? Temos aqui o deslocamento, 200 km, e a velocidade, 80 km por hora. Sabendo, então, que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, temos, 80 igual a 200 dividido por ΔT. Fazendo meios por extremos, temos, então, 80 ΔT igual a
200. ΔT será igual a 200 dividido por 80. Temos um intervalo de tempo de 2,5 horas. Na questão 2 temos um móvel viaja a uma distância a uma velocidade escalar média de 80 km por hora durante 5 horas. Qual essa distância? Aqui temos a velocidade, 80 km por hora, e o intervalo de tempo de 5 horas. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média, 80, igual a ΔS, quero encontrar o meu deslocamento, a distância, né? Dividido por 5. Temos, então, que ΔS é igual a 80 vezes 5. 80 vezes 5, temos aqui um deslocamento de 400 quilômetros. Na questão 3, temos o seguinte, olha, um veículo aumenta sua velocidade de 15 para 20 metros por segundo no intervalo de tempo de 10 segundos. Nesse intervalo de tempo, qual foi a aceleração média? Temos a velocidade inicial de 15 metros por segundo e a velocidade final de 20 metros por segundo, sendo o intervalo de tempo de 10 segundos. A aceleração média é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. A velocidade variou, de 15 para 20 metros por segundo. Logo, a aceleração média será igual a 20 menos 15 dividido por 10. 20 menos 15, 5. 5 dividido por 10, temos uma aceleração média de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Na quarta questão, diz assim, olha, ao decolar, um avião leva 20 segundos para atingir uma velocidade de 60 metros por segundo. Calcule o valor de sua aceleração. Temos aqui a variação da velocidade, 60 metros por segundo, e a variação do tempo, 20 segundos. Sendo a aceleração média igual a ΔV sobre ΔT, temos aqui uma aceleração média igual a 60 dividido por 20, a aceleração média de 3 metros por segundo ao quadrado. Por fim, na questão 5, pergunta qual a diferença entre o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Temos, que no movimento uniforme, a velocidade do corpo ela é constante. A velocidade ela é constante e a aceleração é nula. Já no movimento uniformemente variado, a velocidade ela vai variar com o tempo. Já a sua aceleração será constante. Certo? Espero que tenham compreendido e até a próxima.